Você já sabe falar as horas em inglês? Isso é muito importante, pois o seu uso é muito frequente. As pessoas perguntam a todo momento: que horas você vai? Que horas você vem? Que horas é o jogo? Que horas é a reunião? Que horas é a aula? Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo você vai aprender não só como dizer as horas em inglês, mas também entender as diferentes formas como os nativos dizem as horas. Desde já, deixa seu like, se inscreve no canal para ser avisado de outros vídeos como este. E se você ainda não sabe os números, porque precisamos deles para as horas, confere aqui no canal a aula sobre os números cardinais. Nesta aula, então, nós veremos as horas. What time is it? Esta frase aqui está perguntando que horas são. Existem diferentes maneiras de perguntar as horas. Como, por exemplo, esta primeira frase que nós acabamos de ver. What time is it? Ou ainda, algo muito parecido. What's the time? What's the time? Tá? Para você perguntar que horas são. Você pode perguntar se a pessoa tem horas. Então, have you got the time? Have you got the time é você tem horas. E, logicamente, você vai responder as horas, né? Não vai dizer sim, tenho, não, não tenho. What time is the... Que horas é alguma coisa? Que horas é o jogo? Que horas é o filme? Que horas é a reunião? Então, what time is the... Nós veremos isso aqui mais na frente. Agora, exemplos de como dizer as horas. Vamos começar pela maneira mais fácil. Basta você dizer os números das horas. Então, se eu perguntar aqui, what time is it? Que horas são? Você dirá, na pergunta tem is it, portanto, it's, tá? Em português, você usa singular e plural. Em inglês vai ser sempre singular, it's, tá? Então, aqui neste primeiro exemplo, tá? What time is it? It's 1 o'clock. O'clock é para hora cheia, não tem nenhum minutinho, não é quebrado. Estas outras aqui todas têm minutos, é quebrado, então nós não usaremos o'clock. Então, what time is it? It is 1:05. O que é esse ou aqui? One, ou a letra ou, assim como em telefone, nós também podemos utilizar aqui, em vez de dizer 0, tá? Você não diz 1:05, tá? É 1:05 em português. Em inglês, it's 1:05. What time is it? It's 1:10. What time is it? It is 1:15. What time is it? It is 1:20. What time is it? It is 1:30. What time is it? It is 1:40. What time is it? It is 1:45. What time is it? It's 1:50. And what time is it? A hora está cheia novamente, então it is 2 o'clock. Os números você já viu em um vídeo anterior, tá? São os números cardinais. Qualquer dúvida, volta lá atrás e verifica novamente como dizer os números. Para dizer as horas, você precisa saber pelo menos até o 59. Tá. Então, esta aqui é a maneira básica de dizer as horas. 1:01, 1:02, 1:03, 1:04, 1:05, 1:06 e assim por diante. Agora, podemos também dizer com past. São tantos minutos passados de tal hora. Então, aqui, são 5 minutos passados da 1. Se eu perguntar, what time is it? It is 5 minutos passada 1. 5 past 1. What time is it? 10 minutos passada 1. It is 10 past 1. What time is it? It is 15 past 1. 15 past 1. What time is it? It is 20 past 1. What time is it? It is 30 past 1. Podemos ainda, vocês viram que nós somos até 30, até o 30. Este é o teu limite para usar o past. Após isso, nós usaremos o to, ou seja, faltam tantos minutos para tal hora. Aqui, então, o que era 1:40? 1:40. Significa que agora serão o quê? 20 para as 2. Então, what time is it?
It is 20 to 2. 1:45. São 15 para as 2. So, it's 15 to 2. What time is it? It is 10 to 2. Tá? 10 minutos que faltam para as 2. Lembrando, então, que o que você tem que considerar para usar o past e usar o to é que, se nós estamos utilizando este lado do relógio, tá ok? O ponteiro está naquele lado lá, nós utilizaremos past. Já, se estivermos falando deste lado do relógio, aonde o ponteiro está neste lado aqui, nós utilizaremos to. E relógio que não tem ponteiro? Bem, daí já está escrito normal, né? Você não precisa se preocupar com isso. Então aqui, what time is it? It is 1 o'clock. What time is it? It is 3 o'clock. What time is it? It is 5 o'clock. What time is it? It is 10 o'clock. What time is it? It is 12 o'clock. What time is it? It is 1 o'clock. Não é 13 o'clock. O limite em inglês para você dizer as horas é aqueles números que vão no relógio, tá? Que vai do 1 até o 12. Depois começa novamente a mesma coisa, do 1 até o 12. Tá? Você não vai falar em 13 horas, 15 horas e assim por diante. Isso aqui é utilizado, por exemplo, no exército, tá? Aeroporto, que eles utilizam esse tipo de convenção. Agora, as pessoas, no geral, você vai falar até as 12 e depois começa novamente. Então, what time is it? It is 3 o'clock. What time is it? It is 6 o'clock. What time is it? It is 8 o'clock. What time is it? It is 12 o'clock. Tá bom, mas então como é que eu sei que é 1 o'clock de 1 da manhã e 1 o'clock de 1 da tarde? Ou 12 o'clock de meio-dia e 12 o'clock de meia-noite? Para isso nós vamos usar essas letrinhas aqui. AM, tá? AM, para você lembrar, então, como em português, antes do meio-dia, tá? Isso aqui é latim, antemeridian. Este, 1 o'clock. Então, se eu perguntar, what time is it? It is 1 a.m. Você não usa o o'clock quando utilizar essas letrinhas. Ou seja, não existe 1 o'clock a.m., tá? É 1 a.m. só, mais nada. E aqui, what time is it? It is 3 a.m. What time is it? It's 5 a.m. What time is it? It is 10 a.m. E agora, esse aqui não é 12 a.m. Porque, lembra que eu falei antes do meio-dia? Você não pode dizer que meio-dia é antes do meio-dia. Quem é que é antes do meio-dia? Este outro aqui. Então, what time is it? It is 12 a.m. E assim prosseguimos com os outros, tá? 12 a.m. é o último. Porque passou do meio-dia, agora então é depois do meio-dia, tá? Vamos usar as letrinhas PM para isso. Então, aqui nós temos, então, it is 12 p.m. It is 1 p.m. It's 3 p.m. It is 6 p.m. It is 8 p.m. E você ainda pode dizer, lembram? Como você sabe se aqui é meio-dia e aqui é meia-noite? Podemos falar então de meio-dia e meia-noite. Uma das maneiras de falar de meio-dia é midday, tá? A outra maneira é noon. Noon você já conhece de afternoon. After é depois. Noon, meio-dia. Então, depois do meio-dia, por isso que é tarde. Tá? In the afternoon, à tarde. Então, midday or noon. E aqui embaixo, no 12 a.m. Neste caso, ele é meia-noite. E meia-noite é midnight. Temos midday e midnight. Meio do dia e meio da noite. Calma, não acabou ainda. Nós temos aqui. A primeira maneira que nós aprendemos a dizer as horas foi
direto, dizer as horas. Então, 1h15. Então, what time is it? It is 1:15. 1h15. Agora, podemos dizer ainda 15 passada da 1, que é 15 past 1. Que outra maneira podemos falar ainda? Bem, 1 hora tem 60 minutos. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. É como se dividíssemos um relógio em 4 partes. Então, a 1/4 past 1. 1/4 passada da 1. Aqui, inicialmente, só os números. What time is it? It is 1:30. Ou 30 passada da 1. It is 30 past 1. E 30 minutos é metade de 1 hora. Então, podemos que é meia hora passada da 1. It is half past 1. Você pode falar half ou pode falar half. Tá? Assim como falar quarter ou quarter. Quarter para o americano, quarter para o britânico. Half para o britânico, half para o americano. E para completar aqui, 1h45. Então, what time is it? It is 1:45. E também são o quê? Agora não são 45 passada a 1, são 15 para as 2. Então, it is 15 to 2. 15, nós vimos que 15 pode ser considerado como 1/4 de hora. Então, aqui é 1/4 para as 2. A quarter to 2. Então, maneiras de dizer as horas, que nós já vimos. What time is it? Você responde, it's 5 o'clock. Se a pessoa te perguntar, what's the time? Você responde, it's 5 o'clock, porque são a mesma pergunta. Have you got the time? Você tem horas? It's 5 o'clock. Lembrem que eu disse, você não vai dizer, sim, tenho, não, não tenho. A pessoa está querendo saber as horas, só que ela está usando uma frase diferente para perguntar isso. E por último, what time is the game? What time is the game? Que horas, que time, que é o jogo. Então você vai dizer, é às 5, por exemplo. It's at 5 o'clock. Então o at nós vamos usar antes das horas, mas quando se for se referir a às, tá? Porque aqui ó, tem horas e nós não utilizamos o at. Por quê? São 5 horas. São 5 horas, são 5 horas. Agora é às 5. What time is your English class? Maneira de responder, it's at 8. Você pode dizer só, it's at 8, ponto, acabou, não diz mais nada. Pode dizer, it's at 8 o'clock. E você pode dizer que a tua aula inicia às 8 e termina às 9. From é procedência. Lembram da lição I'm from Brazil? Eu sou do Brasil. É a procedência, da onde é que alguma coisa veio. E tu até onde que ela vai? Então, it's from 8 to 9. É das 8 até as 9. What time do you work? What time do you work? Que horas você trabalha? Então, I work from Monday to Friday. Só para reforçar o from e o to aqui. Eu trabalho de procedência, da onde começou alguma coisa, onde é que veio alguma coisa. Eu trabalho de Monday to Friday, até a Friday, de segunda a sexta. Você pode dizer também as horas. I work from 8 a.m. to 6 p.m. I work from 8 a.m. Eu trabalho das 8 a.m., das 8 da manhã, to 6 p.m., até as 6 da tarde. E com isso, então, você viu todas as maneiras de dizer as horas. Agora você precisa praticar. Por quê? Porque quando as pessoas te dizem as horas, se você ainda tiver algum problema com os números, você não vai entender. Vai ser muita informação, muito rápido para você processar. Até você processar, já esqueceu quais são as horas. Tá? Então, retorna nesse vídeo, retorna no vídeo dos números, dá uma revisada, pratica em voz alta. E daí você não terá mais problema com as horas. Pronto! Agora você já sabe como dizer as horas em inglês e também conhece as diferentes formas como os nativos dizem as horas. Não se esqueça,
Deixe seu like, se inscreva no canal para ser avisado de mais vídeos como este. Até a próxima!